Eu convido a todos a abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo de número 19. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 5. Como abertura, né, como estudo ou palestra de abertura para essa nossa série, refletindo sobre a família enfrentando a pandemia, eu vou seguir a mesma lógica usada pelo Senhor Jesus Cristo quando interpelada pelos fariseus aqui, quando ele foi abordado sobre um outro problema familiar, o problema do divórcio. Né? Olha só como nos diz a palavra do Senhor. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? O que nós vemos aqui da lógica do nosso Senhor Jesus Cristo? Os fariseus vieram com uma questão que é uma questão séria e problemática. Não é? O divórcio, alguém considerou como uma das maiores tragédias do século XX, uma das pandemias, um número crescente de divórcios que veio sobre tantos casamentos. Nós temos no Ocidente, Estados Unidos, eu creio que o Brasil não está muito diferente, uma estatística que aponta que aproximadamente metade dos matrimônios acabarão em divórcio. Isso é uma realidade triste, se não fosse apenas pelo casamento, mas todos os desdobramentos disso. Não é? A ausência do convívio marido e mulher, o pai e mãe para os filhos, especialmente filhos pequenos, e todo o desgaste. Bem, as pessoas quem já acompanhou, quem conhece essa realidade, experimentou na sua própria pele, né? Eu, infelizmente, testemunhei muitos divórcios na minha família, na geração anterior, muitos próximos, inclusive dos meus pais. E nós podemos dizer que não é uma coisa simples, né? E não é sem celeumas, né? Sem dificuldades ou sem dor que esse processo termina. Aqueles juramentos de amor, de convívio, de carinho que virão, de fidelidade eterna, terminam. Quando o relacionamento termina em divórcio e não consegue resolver os problemas, não é incomum terminar em muito conflito, muita dor, em muita dificuldade, inimizade, às vezes até ódio mesmo. Então, pessoas que juraram amor acabam terminando num antagonismo muito grande. De tal maneira que tocar nesse assunto é uma realidade que está presente na sociedade, porém extremamente doloroso e difícil. Mas veja que, de uma forma maligna e mal intencionada, os fariseus se aproximaram do Senhor Jesus Cristo e abordaram este assunto, mas não com sinceridade de coração. O texto sagrado nos diz que eles o experimentavam. Como que está dizendo? Vamos ver como ele vai se sair dessa. Não é? Havia na tradição judaica já algumas regulamentações para o divórcio, e a pergunta é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? Vamos ver como o Senhor Jesus vai se sair dessa. E aí, curiosamente, o nosso Senhor Jesus Cristo responde ao problema matrimonial do divórcio, do fim, voltando para a origem. Ele diz: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que diz: por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Bem, eu vou fazer o mesmo raciocínio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse estudo de abertura dessa série sobre família sob provação, e que, como falei inicialmente, entre as provações está se mostrando o conflito doméstico presente, né? Não são todos que estão conseguindo usar bem este período, conflito marido e mulher, conflito pais e filhos também presentes no meio. Então, a nossa série Família sob Provação, Desafios e Oportunidades da Pandemia, nós vamos começar pensando que o desafio que nós vemos e as oportunidades são precisamente os desafios de experimentar a graça de Deus em um convívio que se mostrou muitas vezes impositivamente
e desesperadamente mais próximo para muitas pessoas, né? Pessoas que estavam se vendo pouco, em muitos momentos, agora eu estou vendo essa pessoa manhã, de tarde, de noite, já não aguento mais ver tanto tempo assim, olhando. Não foram poucos também os pais que estão se sentindo desesperados. Como é que eu estou fazendo? Os filhos não estão podendo ir para a escola, não é? Aquelas pessoas que têm feito uso de educação domiciliar têm sido consultadas mais do que nunca. Diz, como é que vocês fazem para educar seus filhos ou para entreter? Tudo que eu tenho para fazer termina rapidamente e eles ficam aqui cheios de energia e não sei o que fazer. Desafios, certamente, mas também oportunidades. Disse que a palavra para crise na língua mandarim, na língua predominante na China, a mesma palavra para crise é a palavra para oportunidade. As crises nos apresentam também oportunidades de construirmos uma outra realidade. Pela graça do Senhor, quando começou essa pandemia, eu me virei para minha esposa, nós estávamos voltando de um centro de aconselhamento bíblico, né, cristão, para a família, para nós vermos como nós estamos, os desafios nossos desse período aqui no Brasil, da retomada para o campo transcultural, quais eram as recomendações que esses especialistas bíblicos e conselheiros davam para nós, e no meio dessa situação estourou a pandemia, não é? Nós estávamos ainda lá em Goiás, fazendo parte daquela temporada, quando eu comentei com a minha esposa, eu disse, olha, isso aí está me cheirando uma provação. Essa realidade de um vírus, aí colocando todo mundo para casa, fechando a igreja, fechando tudo mais, e provação nós enfrentamos com maior dependência de Deus. Presta atenção, a busca de Deus não é primariamente um sinal de muita espiritualidade, mas a busca de Deus é um sinal de espiritualidade na perspectiva cristã, à medida que aqueles que buscam a Deus o buscam porque reconhecem que dele precisam. Isso é espiritualidade cristã. É diferente de outros modelos de espiritualidade que as pessoas se apresentam como mais nobres. Dizer, olha, eu sou superior a você. No cristianismo, a nobreza espiritual está exatamente em perceber-se mais dependente de Deus. Por isso que quanto você mais cresce, mais consciente você tem de suas imperfeições, você fica, e da dependência do próprio Deus. Buscar ao Senhor se tornou o desafio prioritário nestes momentos difíceis. E quem não entender isso vai enfrentar um bocadinho mais de dificuldades para passar os dias maus. Dias maus nós enfrentamos na dependência do Senhor. Hoje eu gostaria de iniciar com vocês, eu deverei concluir pela graça do Senhor, daqui a 15 dias, como eu falei, nós vamos alternando, eu e o reverendo Edson, mas iniciar sobre esses fundamentos essenciais. Quais são os desafios? Os desafios são voltar para o básico. A pandemia nos colocou em xeque para repensarmos elementos básicos, repensarmos nossa própria postura, repensarmos o nosso relacionamento, reexperimentarmos relações que pelo frenesi, o corre-corre do dia a dia, talvez não estivessem sendo desfrutadas da melhor maneira possível. Não fazer isso no meio de um contexto de muita pressão é pedir a morte. Porque se a vida já é difícil, normalmente falando, em momento de maior dificuldade, nós somos submetidos a uma pressão maior. E uma pressão maior trará à luz muito mais facilmente as dificuldades. Eu experimentei isso juntamente com a minha família no contexto da obra transcultural. Porque, em um certo sentido, a mudança transcultural proporciona a mesma coisa que uma provação faz. Você sai da sua zona de conforto, do contexto que você conhece, sua língua, cultura, dos relacionamentos já pré-estabelecidos, e é submetido a um lugar que você tem que aprender tudo do zero. Como falar, como cumprimentar, como interagir com as pessoas. Imagina o nível de tensão que experimenta. Irmãos, eu me achava muito virtuoso, muito competente, muito qualificado. E Deus, pela sua graça, usou isso para quebrar um pouquinho a minha prepotência e dizer, menos, Raimundo, você não é tudo isso, não. Então, estas tensões todas serviram para nós no momento da nossa experiência transcultural, particularmente para mim, para mostrar mais claramente as minhas deficiências. Esta é a boa notícia que eu gostaria de dar para vocês. Você está enfrentando dificuldade nessa pandemia, está sendo difícil o relacionamento com os outros, louve a Deus por isso. Como assim, pastor?
que está acontecendo? Você está maluco, né? Eu vou louvar a Deus, as coisas estão difíceis para caramba. Louve a Deus porque a providência divina está lhe dando a oportunidade de perceber as áreas mais frágeis da sua vida, que estavam mascaradas pela vida normal. É Deus nos permitir enxergar alguma realidade. Sabe aquilo que a pessoa sente mal, ela vai no consultório e diz, olha, doutor, eu me senti mal, teve alguma coisa, eu não sei o que é. Ele pede um exame de sangue e aí descobre que a pessoa tinha um problema muito maior de uma outra coisa. Ele diz, olha, graças a Deus que eu fui atrás do médico por causa de uma dorzinha, porque eu descobri um problema muito maior e posso tratar, porque se eu não estivesse tratando, isso iria evoluir para a morte. Esta é a maneira como nós devemos, como cristãos, interpretar esta realidade. Eu lhe convido, portanto, para nós pensarmos a família a partir da realidade central, essencial, o começo da família. O começo da família, como disse o Senhor Jesus Cristo aqui, está nessa união marital, homem e mulher. Vamos para Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Serão os objetos da nossa consideração hoje. Gênesis, capítulos 1 e 2. Inicialmente no capítulo 1. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, nós lemos uma descrição da origem da humanidade. O texto sagrado nos diz, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós, seres humanos, preste atenção nisso aqui, nós fomos criados por Deus como todo o restante da criação. Nós compartilhamos com o restante da criação a semelhança física. Você diz, não, semelhança física não, eu sou muito diferente de um caramujo, mas você tem corpo e tem ciclo de vida, não é? Como todos os outros seres vivos, houve uma fecundação, um desenvolvimento embrionário, um nascimento, uma maturação, uma capacidade reprodutiva, um relacionamento reprodutivo e por aí vai. Isso nós somos iguais, não muda. O estudo da biologia humana vê até mesmo semelhanças nessa fase inicial. Não é? Os fetos, você nem consegue perceber no início logo se é de um ou de outro, porque é um processo muito semelhante. É semelhante ao ponto de nós, como seres humanos, conseguirmos receber alguns órgãos até, ou partes de órgãos, vindos de outras espécies. Eu me lembro de um senhor que eu conheci, que era diácono, até aqui em Belo Horizonte, mas eu conheci lá no Espírito Santo, que teve um problema do coração, fez uma cirurgia e recebeu o transplante de uma parte de um porco para o seu coração. Mas como isso é possível? Bem, isso é possível porque nós compartilhamos semelhanças físicas com o restante das criaturas. Mas o texto bíblico nos fala de uma outra semelhança. Qual é? Gênesis 1, 27. Qual é? Que o ser humano tem. Em Gênesis 1, 27, nós lemos que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Ou imagem e semelhança, o texto bíblico vai nos apresentar também. Em que sentido nós somos imagem de Deus? Não é fisicamente. Porque o Senhor Jesus falou à mulher samaritana que Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você não vai encontrar nada de Deus na sua parte física, porque ele é espírito. A semelhança com Deus, diferente da semelhança com a restante das criaturas, que é física, a com Deus é espiritual. A imagem de Deus está implantada no ser humano nos aspectos imateriais, não nas questões materiais. Nas materiais, nós somos semelhantes ao restante das criaturas. Por isso, até alguns radicais negam a especificidade espiritual e tentam definir o homem somente na realidade material. Essa é uma visão materialista e ateia da vida, que faz aquela definição que eu aprendi na escola de vida, como sendo, vida consiste num ciclo de nascimento, crescimento, reprodução e morte. Parece bonito, né? Mas é uma desgraça olhar dessa maneira. Quer dizer, a nossa vida ela não é em nada diferente de uma realidade de uma ameba, de uma formiga ou de qualquer outra coisa. Não é assim que a Bíblia nos apresenta. Ela diz, esse é o ciclo de vida sob o efeito do pecado, que tem morte, porque sem o pecado isso não teria, mas não é a totalidade do que nós somos. Há uma realidade espiritual que nós carregamos conosco.
Nós, como seres humanos, fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Agora, veja, se a imagem de Deus não está na parte física, ela está na parte metafísica, está na parte transcendental. O que nos diferencia do restante das criaturas é precisamente a capacidade de organização, de domínio, como o texto sagrado vai dizer, que você vai governar sobre os animais, vai governar sobre os peixes, né? Como um todo. Veja aí, versículo número 26, um anterior. Também disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Olhe para você. Olhemos para a nossa própria espécie. Nós não somos a espécie mais forte das que Deus criou, mas nós dominamos todas as outras criaturas com a inteligência, que é a imagem de Deus que está presente em nós. Nós não temos asas, mas pela capacidade que Deus nos deu, a semelhança que Ele tem criativa, nós inventamos o avião e conseguimos voar. Não temos guelras. Nós precisamos respirar o oxigênio tirado do ar. Mas pela capacidade que Deus nos fez, a sua imagem e semelhança, nós conseguimos desenvolver tecnologia para mergulhar e ficar horas embaixo da água carregando um cilindro de oxigênio ou um submarino. Veja o que nós conseguimos fazer, que vai para muito além do elemento físico, mostrando que o ser humano não é definido exclusivamente pela sua parte física. Nessa, nós não somos não muito diferentes do restante das criaturas. Mas nós carregamos a imagem de Deus na parte metafísica nossa, ou a parte imaterial, no espírito. Só que, curiosamente, o texto sagrado nos diz, presta atenção aqui, no versículo 27 de novo, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas o texto termina dizendo, homem e mulher os criou. Parece que isso não tem muito a ver com a outra, né? Uma coisa não tem muito a ver com a outra. Olha, se Deus é material, o que tem a ver dizer que Deus criou o ser humano, homem e mulher? Literalmente, da língua hebraica, macho e fêmea. No português, eles traduziram por homem e mulher, porque não é educado você se referir à espécie humana como macho e fêmea, né? Você não diz assim, soa grosso aos nossos ouvidos, né? Você não vai dizer assim, aquele é o meu macho, aquele homem é o meu macho, essa é a minha fêmea. Você não fala assim, né? Esse termo nós usamos mais especificamente para o mundo animal. Mas, literalmente, o texto bíblico está falando isso porque eles têm a conotação exclusivamente, precisamente, da diferenciação essencial biológica que nós temos de a humanidade dividida entre aqueles que têm cromossomos XY e aqueles que têm XX. O pecado afetou tudo na humanidade. Entre outras coisas, gerou algo que está sendo muito comum nesses dias, que as pessoas se rebelarem contra uma identidade genética. Você faz um texto, XX, não, mas eu não quero ser XX. Quero viver como XY. Não é? Ou alguém que nasceu, eu não reconheço essa parte, a biologia não me define, o que eu sou por dentro é o que importa. Você já deve ter ouvido coisas desse tipo. Só que pela palavra de Deus, esta identidade humana, de macho e fêmea, vem na continuidade da afirmação de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ora, o que isso significa? Há certamente um aspecto que nós podemos falar aqui. Como nós vimos, se Deus é espírito, não tem a ver a questão da materialidade. Deus não é macho, nem é fêmea, porque ele é espírito. Ele se apresenta moralmente como pai, pela imagem da cultura patriarcal do pai responsável, provedor, governador, numa cultura patriarcal assim se apresenta. Mas ele é aquele que cuida. Ele chega a dizer na sua palavra, ainda que uma mãe se esqueça dos seus filhos, eu, Israel, não me esquecerei de vocês. Então veja, ele pega um aspecto que nós associamos primariamente à maternidade. Não é muito incomum você ver alguns homens abandonando filhos, mas ele causa uma grande estranheza quando a mãe faz isso, não é verdade? Quando você ouve aquela notícia de que um bebê foi encontrado numa sacola de lixo, largada, fica todo mundo revoltado, mas que mãe é essa? Ninguém fala que pai é esse, né? Porque parece-nos para nós que é muito antinatural
um abandono da parte da mulher. E veja, volto a dizer, aqui não está falando de sexo da parte de Deus. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui é um aspecto que na vida humana vai aparecer na relação homem e mulher, que aponta para uma natureza divina, que é a natureza da comunhão. Deus é um ser único, mas não isolado. Deus é único, mas não é sozinho, nunca foi. Porque Deus se revela na Escritura Sagrada como o único Deus, porém constituído de 3 pessoas, em eterna e perfeita comunhão e harmonia. Pai, Filho e Espírito Santo, em comunhão perfeita por toda a eternidade. Deus não criou o ser humano porque ele estava cansado de ficar sozinho, pois sozinho não estava. Havia Pai, Filho e Espírito em perfeita comunhão. Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança, mas preste atenção aqui. Aqui é um elemento da teologia até mais conceitual, sistemática mesmo, né? Deus é um único ser que é uno e diverso ao mesmo tempo. Nós não temos nenhum paralelo na realidade, no universo, nada. Deus é o único ser que é único, porém tripessoal. Há 3 pessoas nesse único ser. Nós não conseguimos propriamente entender isso, porque não há paralelos. A gente entende e reconhece que a Bíblia ensina que há um só Deus, e ensina e reconhece que o Pai é divino, o Filho é divino e o Espírito é divino. Aí você diz, mas são 3 então. 3 pessoas num único Deus. A teologia cristã explica isso com a doutrina da Trindade. O que isso tem a ver com família, pandemia? O que isso tem a ver com o que a gente está conversando? O que tem a ver é o seguinte: quando Deus criou o ser humano, diz o texto sagrado em Gênesis capítulo 2, dá uma olhada, versículo 18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Esse ser humano que foi criado à imagem e semelhança do Senhor, foi criado também com potencial de relacionamento. E foi criado para relacionamento, e não para ser sozinho. E aqui nós carregamos a imagem de Deus conosco. Nós não fomos criados por Deus para sermos pessoas independentes, autônomas e que vivem sozinhos. Algumas pessoas experimentam, cultivam e até curtem um pouco mais o isolamento do que outras. Algumas outras são mais gregárias. Mas o fato é que a nossa humanidade não será experimentada, nem mesmo de maneira plena, no isolamento. Vou dar um dado aqui, curiosamente, um dado até da biologia. Uma outra característica única, exclusiva da humanidade, a fala. Todas as criaturas se comunicam de alguma maneira, mas se comunicam instintivamente. Nenhuma espécie desenvolveu linguagem, a capacidade de codificar sentidos e se comunicar, de aprender e desenvolver. Continua se falando do jeito que sempre se falou. Do mesmo jeito que as abelhas constroem suas casas, do mesmo jeito que sempre construíram. Não há modernização. É perfeito para elas, mas está daquele jeito. O ser humano conseguiu construir a fala, comunicar simbolicamente o que está sentindo, o que está pensando, ouvir, ser ouvido. Isso reflete a própria imagem de Deus que comunica-se entre si. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Pai, Filho e Espírito Santo conversando, e com o homem, criatura. Ele consegue ter uma comunicação inteligível, inteligente e que expressa comunhão. O texto sagrado diz que na viração do dia viu um Senhor no jardim procurando o homem para esta comunhão. E nos fez desta maneira. Agora, olha que dado curioso. A nossa fala, que é simbólica, mas se articula fisicamente pelo aparelho fonador, desenvolve-se precisamente em uma fase da vida, quando nós aprendemos que somos criancinhas lá, que desenvolve a musculatura de tal jeito que você aprende a falar. Quando você inventa de aprender uma outra língua, na outra fase da vida, você vai sofrer muito mais, não apenas para aprender gramática, memorizar o léxico, o vocabulário e tudo mais, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, você vai ter muita dificuldade de falar sem sotaque.
porque o sotaque tem a ver até com a musculatura desenvolvida, os pontos de articulação no seu aparelho fonador, onde colocar a língua, com qual intensidade e em que ponto. Se os músculos não foram treinados na idade certa para fazer isso aqui, não tem a mesma elasticidade de que em um outro momento. Não é um dado curioso, quer dizer, algo extremamente, até biológico, mas profundamente humano e que é experimentado como fruto da interação social. Experiências registradas já, e casos registrados como o menino lobo da França, ou alguns outros seres humanos que foram entregues numa fase infantil ainda, antes de aprender a falar sozinhas e foram encontrados depois, demonstraram a grande dificuldade de articular os sons depois, quando foram inseridos nesse contexto. Por que eu estou falando isso, gente? Porque quando Deus nos cria a imagem e semelhança, a nossa própria humanidade tem um potencial de refletir quem Deus é na interação. Nós não seremos plenamente ou totalmente o que temos isoladamente. Isso vale para a humanidade, mas preste atenção, vale para a espiritualidade também. Algumas pessoas radicalizaram com aquela ideia de, não, igreja sou eu sozinho busco a Deus, canto, oro, eu sou a minha própria espiritualidade cultivo. Você não experimenta tudo, você precisa de um aspecto relacional. Só que quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, e criou Adão e Eva, e os colocou no jardim, nos diz o versículo de número 28, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Presta atenção. O que a gente vê aqui? Deus está dizendo o seguinte, vocês que foram criados à minha imagem e semelhança, carregam essa semelhança e essa imagem, inclusive na sexualidade de vocês, que faz de vocês interdependentes. O homem precisa de uma mulher precisa de um homem. Eu estou falando no quadro geral, há exceções, por diversos motivos, e Cristo falou sobre elas também, falando dos eunucos e as razões, né? Pessoas que não casam, enfim. Mas, em linhas gerais, a humanidade como um todo só demonstraria, experimentaria o potencial que Deus tem pelo convívio matrimonial. Sede fecundos e multiplicai-vos. Como? Arbitrariamente? Não. Todos nós somos adultos aqui, suficiente, até a criança, eu imagino aí, que sabe como é que uma outra criança vem à existência, não é? E Deus regulou isso. Diz, a intimidade entre um homem e uma mulher não será casual, não será meramente de multiplicação, ele regra isso com a regra do matrimônio. Então veja que o matrimônio é pensado por Deus para ser aquela instituição principal do convívio do relacionamento humano. Do relacionamento humano. Existe o relacionamento com Deus, existe o relacionamento impessoal com o mundo, com o planeta, com a natureza, né? Com o trabalho. Mas o interrelacionamento humano, ou o relacionamento humano interpessoal, tem no seu núcleo a primeira relação matrimonial. Por isso que a Bíblia diz, viu Deus que o homem estava só e que não era bom, ele fez o quê? Uma auxiliadora, não fez um companheiro de pelada de futebol. Viu Deus que o homem estava sozinho, fez um companheiro para happy hour, para tomar umas na sexta-feira, e depois disse, não, ele vai casar também, coitado. Não é? Não. Em primeiro lugar, o Senhor Deus proveu o cônjuge, o casamento. Nós temos que lembrar disso, porque nestes dias de pandemia, de dificuldades, de desafios, não foram poucas pessoas que se perceberam dentro de casa, com um tempo maior do que o habitual, olhou um para o outro e disse, e eu te conheço? A dinâmica do dia a dia, as outras relações foram se impondo de tal maneira sobre a vida de muitos, que o relacionamento social mais fundamental, mais essencial, que é o do matrimônio, foi posto a segundo, terceiro, quarto e quinto plano. Se nós queremos enfrentar esses dias, nós temos que voltar para o princípio de como Deus estabeleceu, inclusive pela ordem prioritária. Não são poucos os casais que sofrem a tentação de não respeitar esta importância hierárquica de priorizar o matrimônio nas suas relações.
Alguns se mantêm ainda prioritariamente vinculados à sua família de origem, o que gera uma série de conflitos. A palavra de Deus não diz que você vai negar a sua origem, você vai negar a paternidade, maternidade, filiação, seja lá o que for, mas que essencialmente nos é dada esta nova relação. Não são poucos os casais que, ao enfrentarem conflitos, quando vêm os filhos, transfere a sua concentração para os filhos. Projeta nos filhos as suas realizações pessoais, as frustrações que tem com os cônjuges, tentam compensar com as alegrias que os filhos lhe dão. E aí inverte a ordem bíblica. Nestes dias, nós temos que voltar para o básico. O Senhor Deus criou, portanto, o homem, à sua imagem e semelhança, os fez macho e fêmea, portanto, com interdependência, com a capacidade de se relacionar única, porque é somente da relação entre o macho e uma fêmea que produz vida. Veja, é uma questão básica, mas nós vivemos dias que nós precisamos reafirmar o básico. Modelos de família estão sendo ditos por aí que são estéreis, e não é à toa que é estéril porque não conta com a vida. Não gera vida, pois não foi pensado por Deus para ser relacionamento familiar. Você pode ter amizade, mas você não constitui família em relações que sejam diferentes entre um homem casado com uma mulher. As relações não podem ser superficiais e esta relação não pode ser descompromissada. Por isso que o Senhor Jesus disse, olha, você faz a pergunta aí do divórcio, é possível divorciar por qualquer motivo? E Jesus respondeu dizendo, não foi assim desde o princípio. A Bíblia diz, deixe o homem pai e mãe, una-se a sua mulher e sejam os dois uma só carne. Uma só. Esta maneira, isso não é dado de antemão, isso não é garantido pela lei. Isso é uma orientação que se empenha, que deve buscar ou contar da nossa parte com empenho e com dedicação. Qual foi a maneira planejada, portanto, de Deus para que as necessidades sociais mais elementares, básicas e fundamentais do homem fossem supridas? Foi o casamento. Qual foi a maneira que Deus preveu para que essa própria espécie espelhasse a grandeza de Deus, o governo de Deus e o domínio de Deus sobre a humanidade? Foi o casamento. É através do casamento que os filhos viriam e as próximas gerações viriam, e assim esse governo da humanidade sobre o restante da criação viria. Foi o casamento. Segundo Gênesis 2, versículos 18, de 21 a 24, nós podemos relacionar algumas semelhanças e diferenças entre o homem e a mulher. Veja, tanto o homem quanto a mulher são igualmente criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. O homem não é mais próximo de Deus do que a mulher, não reflete mais a Deus do que a mulher. Eu dei exemplos anteriores aqui, há aspectos da paternidade de Deus e há aspectos do cuidado materno, que Deus se compara e diz assim, se uma mulher vier abandonar seu filho, eu não vou abandonar você, diz o Senhor. Deus usa para si o termo que ele vai usar para Eva originalmente, quando diz, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A palavra hebraica para auxiliadora, Deus usa para si, dizer, eu sou o seu auxiliador. Esta palavra hebraica. Porque Deus não tem sexo, percebe? São características morais que estão presentes em Deus, que ele comunica à humanidade. O ser humano tem potenciais, tanto o homem quanto a mulher, iguais da semelhança de Deus e da imagem de Deus. Porém, há diferenças que são absolutas e intransponíveis. Quem nasceu macho é geneticamente macho, não pode ser fêmea. Quem nasceu fêmea é geneticamente fêmea, não tem como se transformar em macho. Pode fazer uma cirurgia dos órgãos externos, amputar, costurar, aumentar, diminuir, suprimir, compor hormônio, mas não vai conseguir gerar vida senão segundo o modelo definido biologicamente. A pessoa pode se alterar completamente, externamente, mas se ela for gerar alguma vida, só será com a sua contribuição dada na criação, dada pelo sua origem. São realidades identitárias. Por que é importante falar isso?
Porque nesses dias difíceis e confusos que nós estamos, nós somos tentados a minimizar estas características da criação. Somos bombardeados o tempo todo. Situações difíceis como essa, nós temos que voltar para o básico. Deus nos fez homem e mulher, macho e fêmea, iguais na imagem e semelhança de Deus, porém diferentes na nossa sexualidade. E até alguns traços e responsabilidades e papéis também. Há diferenças no gênero, há diferenças no papel. Capítulo 2, versículo 23. Olha o que a Bíblia diz aí. Depois que Adão acorda e vê Eva, ele faz uma declaração. Primeira cantada. E uma cantada santa, porque não havia pecado aqui. Assim, era pura declaração de beleza. Acreditem, isso aqui é um poema. É um poema hebraico. A estética é diferente da estética brasileira, contemporânea, mas é uma declaração de amor, né? Bonita, é uma cantada bonita. Ele disse, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Eu não recomendo nenhum rapaz dizer isso para uma moça que esteja querendo namorar. Eu acho que assim, as diferenças culturais são muito grandes, não vai soar muito como uma coisa muito bonita, não. Mas naquele contexto, naquela época, sim o foi. O texto bíblico, na língua hebraica, expressa a ideia de que quando Adão viu, ele se espantou, ele teve um encantamento ao ver essa mulher. Uau! Agora tem alguém aqui ao meu lado compatível comigo. E muito melhor. Sabe aquela ideia de que a gente ouve até como piada, né? Que Deus fez o homem igual o arquiteto faz o esboço primeiro para depois fazer a obra, né? Então o homem foi o esboço e a mulher foi a obra-prima do que veio depois. E curiosamente, eu não quero entrar nas polêmicas aqui, né? Mas há um certo consenso entre os biólogos de que a espécie humana diferencia-se da maior parte das espécies animais, das aves, por exemplo. Quando você vê o reino animal, você costuma perceber que os machos são mais esteticamente trabalhados, né? As fêmeas costumam ser mais cinzas, né? As aves com as penas pouco coloridas e tudo mais. E os machos é que são mais coloridos, porque eles precisam atrair as fêmeas para si, convencê-las de que ele é um bom partido, de que vale a pena ficar com ele. Então tem penas coloridas, eles estufam o peito, dançam, fazem tudo. Eles se apresentam melhor porque ela se dá o luxo de escolher, não é? No mundo humano, ele diz, ocorre o inverso. A estética foi privilegiada para as mulheres, né? É reconhecido que a beleza, a simetria está muito mais nas mulheres. O homem é músculo sobre gordura. Você vê assim, um homem que você dizer um homem bonito, ressalta todos os músculos dele para você considerar bonito, não é? A mulher é a modelagem sobre o músculo, é a gordura sob medida, daí as curvas, isso é sinuoso. E isso é uma diferença essencial. Quando Adão olhou e disse, não é uma versão minha só feminina, né? É muito melhor, é muito mais bonito, e é compatível, não é? Essa daqui é a companheira. E aí ele faz essa declaração. Olha que beleza que você vê, originalmente dada pela palavra de Deus. Uma declaração poética feita por Adão sobre Eva, um encantamento natural e necessário ao casal. Esse é o mundo perfeito, o mundo do jardim. E aí vem o versículo 24, a normatização divina para a relação conjugal. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O que é que nós vemos aqui? 3 etapas. Deixar pai e mãe, demonstrando com isso que tem maturidade e responsabilidade para ir em direção ao casamento. Estou deixando. Eu cheguei a um momento da minha vida que eu consigo eu mesmo assumir a responsabilidade e a direção da minha vida. Eu não dependo mais dos meus pais para tomar as decisões e para seguir com a vida. Deixa pai e mãe. Segundo, se une à sua mulher. Há um novo foco de unidade familiar, testemunhado publicamente, socialmente. Essa união é social. Mas agora há uma nova unidade sendo gerada. Vou me unir a essa mulher, é constituída uma nova família. E o terceiro passo, tornando-se os dois uma só carne. A consumação do casamento na intimidade sexual entre um homem e uma mulher.
Esta é a ordem dada por Deus na criação. Quando nós entendemos e seguimos a instrução divina, nós experimentamos o caminho abençoado por Deus. Quando ignoramos, negligenciamos ou invertemos, nos metemos em muitas astúcias. Hoje nós vamos ficar com esses fundamentos aqui, pensando que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o ser humano com potencial de relacionamento que expressa o próprio Deus, a família como a instituição através da qual Deus faz com que esta espécie que foi criada à sua imagem e semelhança, ela cresça e se multiplica e manifeste esse governo de Deus sobre a humanidade como um todo. Mas no núcleo da família, a relação marido-mulher, em matrimônio, um compromisso. Este mundo foi criado por Deus belo, bonito e perfeito assim. Mas eu vou concluir o estudo dizendo algo que vocês sabem muito bem, mas não ficou desse jeito. Alguma coisa aconteceu lá no jardim, que este cenário tão belo, bonito e perfeito foi quebrado, desgastado. As relações já não seriam mais harmoniosas, os conflitos seriam intensos, as dificuldades de entender o seu lugar, o seu papel em se relacionar, de aceitar o padrão de Deus, passou a compor a história da humanidade. Qual é a solução? Qual é a salvação? Ela nos foi dada em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus que aquilo que foi afetado pelo pecado, somente em Cristo pode ser restaurado, renovado, refeito. Mesmo nós cristãos não vivemos em um jardim sem pecado. Todos nós como cristãos, em nossas relações todas, inclusive o casamento, sabemos o que é dor, decepção, descompasso, desarmonia, egoísmo, indiferença. Só para fazer uma lista pequenininha. A questão é, como nós, que já somos imperfeitos, vamos enfrentar dias tão difíceis como esse, em que tudo mais ficou mais difícil ainda. Aí esse vai ser o estudo segundo. O outro, que nós teremos daqui a 15 dias. Hoje nós ficamos com esses fundamentos essenciais para nós refletirmos como Deus criou. Sabendo que em Cristo nós temos condições de experimentar uma outra realidade. E aí certamente você pode ter muitas perguntas na cabeça. Mas como? E se? E se já não está mais? E eu não tenho mais chance para mim? E como é que vai ser? Aí são algumas dessas questões que nós vamos falar daqui a 15 dias. Tá bom? Vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. E assim nós encerramos nosso estudo nesta noite. Ó Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra, pela tua santa instrução para nós, nos orientando acerca desta realidade essencial que é a família, a partir do relacionamento nuclear entre o marido e a mulher. Somos falhos, Senhor, somos pecadores. Experimentamos as consequências dos efeitos do mal que habita em nós. Sofremos pelas ações dos outros, sofremos pelas nossas próprias ações. Ó Deus, pedimos a tua compaixão, a tua misericórdia, o teu auxílio, para nestes dias experimentarmos graça do Senhor na nossa relação familiar, mais especificamente na relação conjugal. Ajuda-nos, ó Deus, pela tua graça, a voltarmos para os fundamentos, para os elementos básicos que tu constituíste em tua palavra para o relacionamento familiar e conjugal. Ajuda-nos a, como maridos, homens, a amarmos sacrificialmente, a mulheres a serem companheiras, auxiliadoras. Ajuda-nos a termos as nossas expectativas santas depositadas no Senhor, a termos graça, experimentarmos da parte do Senhor paciência. Rogamos, ó Deus, a tua bênção sobre os lares, sobre as famílias. E pedimos que o Senhor traga força e graça àqueles que se sentem abatidos e desanimados, da paciência e condições de caminhar
uma segunda milha àqueles que têm se sentido esgotados. Te pedimos, ó Deus, por consolo àqueles que estão enlutados. Nestes dias maus, não são poucas as famílias que têm perdido os entes queridos nesta pandemia. Pedimos consolo e força da tua parte. Pedimos sabedoria, pedimos humildade para reconhecermos, no meio deste ambiente difícil, quais são os nossos pontos fracos, quais são as áreas de tentação para a nossa vida, quais são os aspectos que temos pecado e falhado nas relações familiares. E nos ajude pelo poder do teu Espírito e a dependência do teu Filho Jesus a experimentarmos uma renovação espiritual, uma nova realidade. Pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Semana que vem você está convidado a continuar conosco. O reverendo Edson haverá de dirigir o estudo. Que Deus nos abençoe. Vamos em paz na presença do Senhor.